E aí, moçada, vamos continuar? Vamos continuar? Preparatório de geografia para o Enem. Vamos gabaritar humanas, galera? Não esquece, inscreve no meu canal aí, ó, para toda semana você tem um vídeo novo, toda semana. Ou seguindo a sequência das nossas aulas, ou algum vídeo de atualidade ou resolução de exercícios. Ok? Então me acompanhe. E detalhe, se você tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, você gostaria de ver algum outro conteúdo, coloca aí embaixo aí para mim, tá? Porque aí eu vou estar avaliando, tá? Se eu vou estar trabalhando com esse conteúdo, eu vou responder para você. Ok? Então, dê ideia, o que você quer ver, né? Coloca a sua opinião ali, tá certo? Que aí eu respondo para você. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência? Nós vamos agora para a aula 7, fechando as formações vegetais. Então, eu já trabalhei com vocês biogeografia, onde eu coloquei todas as características que a vegetação vão ter em relação à luminosidade, em relação à umidade, em relação à temperatura, a solo, né? Aí nós vimos as grandes paisagens naturais da Terra, onde nós temos as principais formações vegetais do planeta. E aí nós vimos na aula número 6 as vegetações brasileiras, as formações florestais, as matas e florestas. E agora, nessa aula 7, nós vamos finalizar as formações vegetais, onde nós vamos falar uma vegetação predominantemente arbustiva, a herbácea e, no caso, as vegetações complexas, tá? Então, além daquelas 4 matas e florestas que você já viu comigo, floresta amazônica, mata atlântica, mata dos pinhais ou mata das araucárias e mata dos cocais, são as 4 matas do vídeo anterior. Se você não viu, por favor, vai lá, veja, certo? E agora nós temos que terminar de falar sobre o bioma do Cerrado, a Caatinga, Campos, os manguezais e o complexo do Pantanal, ok? E aí nós completamos, né, com as 9 grandes formações vegetais, as 4 matas e florestas, e aqui nós temos mais 5 outras formações no Brasil. Tranquilo? Bom, seguindo o mesmo esquema da aula anterior, tá? Eu vou falar o quê? A localização, porque é importante, porque a localização ela influencia diretamente no clima, e o clima vai interferir diretamente nas suas características. Então, detalhe, estudou vegetação? Sempre aproveita para localizar onde que aparece no mapa do Brasil, certo? Aonde que está localizado, né? Pela região, que aí te ajuda a você até mesmo deduzir uma série de características. Tranquilo? Vão comigo? Então, vamos lá. Bom, dentro dos biomas, os biomas mais importantes que nós temos no Brasil, lógico que todas as formações vegetais são importantes, mas tem alguns biomas que têm maior destaque, né? Como o bioma da floresta amazônica, o bioma da mata atlântica, o bioma da mata das araucárias, e um bioma extremamente importante é o bioma do cerrado, Você que é daqui da região centro-oeste, nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, certo? Nós temos predominantemente o bioma do cerrado, tá? Uma das formações vegetais mais devastadas do Brasil, para você que não sabe, o nosso cerrado, a nossa savana brasileira, ela é a segunda formação vegetal mais devastada do Brasil, tá? Ela só perde para quem? Ela perde apenas para a Mata Atlântica. Então, se alguém perguntar para você assim, qual é o bioma mais devastado do Brasil? Mata Atlântica. Qual é o segundo bioma mais devastado do Brasil? Cerrado. E o Cerrado foi infelizmente devastado. Hoje nós temos uma faixa em torno de 20% do que tinha de cerrado no Brasil, tá? O Centro-Oeste perdeu basicamente essa formação vegetal desde o processo da expansão da agropecuária na nossa região pós-década de 1970 para cá, tá? Você deve saber que a região Centro-Oeste hoje é colocada como o grande celeiro agrícola brasileiro. E para isso se formar, é lógico que cedeu espaço, né, para essa plantação, a vegetação original infelizmente desapareceu, ok? Bom, então quem é o nosso cerrado? Então, primeiro que o cerrado, ele é chamado de savana brasileira. Então, se você ouvir falar vegetação savana brasileira, estou falando do cerrado. Porque savana é a vegetação
típica de clima tropical que aparece na África. Então, o nosso cerrado se assemelha à savana africana. Ora, onde que nós temos a vegetação do cerrado? Na região, pessoal, central. Por que eu vou colocar região central e não centro-oeste? Porque não é uma vegetação que aparece só no Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, certo? Que é centro-oeste. Ele também aparece em áreas do oeste do Maranhão, ele aparece em áreas do Tocantins, ele tem uma área de transição em São Paulo. Então, o cerrado, ele extrapola os limites da região centro-oeste, mas predominantemente é da região central do Brasil. Ora, e aí vem, qual é o clima? Lembra que sempre você tem que saber qual é o clima? Qual é o clima da região central do Brasil? O nosso clima, né, da nossa região é o clima tropical. Ok? E você deve estar lembrado, porque você já deve ter visto o clima na nossa aula. O clima tropical é aquele clima quente, é o nosso clima quente o ano inteiro, com 2 estações bem definidas. Chuvas de verão, primavera, verão, e secas de outono e inverno. Então, como eu tenho um período de muita chuva, mas eu tenho um período de longa seca, a vegetação ela tem que se adaptar a essas 2 características. Por isso que as características do cerrado são adaptadas bem basicamente ao clima tropical, porque eu vou ter uma época, não esqueçam, uma época de seca, como eu vou ter também uma época de chuva. Então, a vegetação tem que se adaptar a isso, ok? Ora, quais são as características marcantes? Você falou de cerrado, você olhou uma foto e você viu essa característica e fala, é cerrado. Então, vamos lá. Primeiro, raiz profunda. Ora, por que a raiz é profunda, Celilza? Porque na época da seca, a planta vai buscar água no subsolo, ela vai buscar água em lugares mais profundos para tentar sobreviver ao período de seca, certo? Uma característica super mega marcante do cerrado são os galhos. São aquelas árvores que têm os galhos retorcidos. Então, você viu uma vegetação mais arbustiva com aquelas árvores, que tem árvores também no cerrado. Não esqueça disso, só você lembrar de um IP, ok? Mas as árvores, geralmente, elas são de menor porte, tá? E elas têm os galhos todos retorcidos. Isso é característica marcante do cerrado, certo? E essas árvores, ela também tem um tronco com uma casca bem grossa. Ora, e por que a casca ela é grossa, galera? Casca é grossa para ela tentar, reter o máximo de umidade que ela puder. E também uma coisa que infelizmente é muito comum na nossa região, na época de seca, é nós termos o problema das queimadas. E aí o que acontece? Muitas vezes quando você tem toda uma queimada numa área de cerrado, certo? Por ela ter uma casca grossa, muitas vezes a parte interna, o caule da planta continua vivo. Então essa casca grossa, ela não só retém umidade, como também ela protege, né, a espécie de uma possível queimada, ok? E uma outra característica que você nunca pode esquecer são as folhas. Ela vai ter uma folha larga e, além de ser larga, ela é uma folha grossa. Como assim? Ela é larga, são folhas grandes, mas ela é grossa em espessura, chamada de coriácea. Ora, por que a folha vai ser grossa? Aí você vai ter que pensar. Ora, não é uma vegetação que vai ter uma época de seca? A planta não transpira pela folha, então o que a folha vai fazer? Ela vai ter uma folha mais grossa para justamente tentar reter o máximo de umidade, ok? Então, olha só, essas características são as características mais marcantes do cerrado. Raiz profunda, galhos retorcidos, casca grossa, folhas largas e grossas, ok? Gente, detalhe, o cerrado é uma vegetação muito diversificada, é uma vegetação considerada heterogênea, predominantemente arbustiva, certo? Cuidado que ela também pode ser arbórea. Quando você fala, por exemplo, da vegetação chamada cerradão, é quando você tem árvores de maior porte, e elas estão mais próximas, ela forma parece que uma matinha, é o que a gente chama de cerradão.
Então, predominantemente, o cerrado é arbustivo, mas não é somente, né? Você também tem espécies de maior porte, geralmente de pequeno e médio porte. Tranquilo? Infelizmente, é o segundo bioma mais devastado do Brasil, só perde para a Mata Atlântica, tá? E a grande causa foi a expansão da agropecuária. Se você vai prestar algum vestibular aqui na região centro-oeste, sempre aparece cerrado, ok? Outro bioma super mega importante, um bioma exclusivamente brasileiro, você não vai encontrar nenhuma outra vegetação no planeta chamado Caatinga, sem ser aqui no Brasil. Então você falou em Caatinga, perceba que tem dois As, Caatinga, né, Caatinga, né, que é um nome indígena que significa Mata Branca, ok? E aonde que aparece? Você falou em Caatinga, todo mundo lembra do Nordeste? Mas em que lugar? É no litoral? Não, no litoral é Mata Atlântica. Ora, que lugar que vai aparecer? Na região chamada Sertão Nordestino. Sertão Nordestino, ou seja, no interior do Nordeste. E aí, quando você fala de sertão, você fala de interior, você vai lembrar do clima. Gente, qual é o clima do Nordeste, lá do interior do Nordeste? Você sabe, eu já te expliquei. Clima do interior do Nordeste é o clima mais seco do Brasil, que é um clima tipicamente tropical, semi-árido. Pessoal, primeiro que ele é tropical, não esqueça que um clima semiárido pode ser tanto quente como pode ser frio. No caso, esse clima aqui, ele é tipicamente tropical. Só que esse semi-árido quer dizer que eu tenho chuvas escassas durante o ano. Chove muito pouco, geralmente chove durante o outono para o inverno, e durante o restante do ano é só seca. Então tem lugares que ficam 8 meses, 10 meses praticamente sem cair chuva, nenhuma chuva. Então vocês imaginam que tem que ser uma vegetação que vai resistir àquele sol escaldante, aquele calor, certo? E a baixíssima pluviosidade, quase zero, ou zero, certo? Então imagina, vai ter que ser uma vegetação adaptada à seca. E aí quando você fala que é uma vegetação adaptada à seca, como é que chama? Como é que chama uma vegetação adaptada à seca? É chamada de vegetação xerófila. Lembra da nossa aula? Olha a importância daquela aula lá atrás. O que é uma vegetação xerófila? É uma vegetação adaptada a um ambiente seco. E aí, quando você fala em vegetação de áreas semiáridas, áridas e desérticas, xerófilas, adaptadas a secas, automaticamente você vai lembrar das chamadas cactáceas, ou seja, cactos. E aí, quando você lembra de cacto, você vai falar de espinhos. Então, cacto tem folhas, Celiusa? Sim, só que você não esqueça que esses cactos têm folhas modificadas em forma de espinhos. Por quê? Porque o cacto tem que reter o máximo de umidade possível para resistir à seca. Detalhe, cacto não é tudo igual, você tem tipos, tamanhos, nomes diferentes. Os mais tradicionais cactos no Nordeste é o famoso xique-xique e o mandacaru, tá? Quando geralmente o mandacaru é muito cobrado em provas, porque quando o mandacaru floresce, ele dá uma flor grande, enorme, vermelha, linda, tá? Quando o mandacaru floresce, é sinônimo de chuva no sertão, né? Tão cantado aí, né? Por Gonzagão, ok? Então, quando você fala em cactácea, você tem vários tipos, como xique-xique, mandacaru e outras espécies típicas, né, da região. E também, quando você fala em cactáceas e fala em caatinga, todo mundo acha que no sertão só tem cacto. Não, também tem outros arbustos sem ser cactos. Só que são arbustos que passam a maior parte do ano sem folha nenhuma. Porque o que acontece? Como a planta transpira pela folha e ela está num lugar de seca, o que vai acontecer na época da seca? As folhas vão cair. E aí só volta a brotar e ficar verde novamente na época de chuva, que vai ser de outono, ok? Por isso que aqui
eu tenho algumas espécies que são chamadas de arbustos, chamado de caducifólios. Ora, Celilza, o que são os caducifólios? Lembra? Folho, folha. Caduca, folha caduca. É aquela folha que ela vai amarelando, vai envelhecendo e cai. E por que esses arbustos caducifólios vão perder as folhas na caatinga? Para resistir à seca do sertão. Ok? Gente, infelizmente, a caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, é um bioma extremamente devastado. Aí você fala, nossa, mas como assim devastar a caatinga? Pois é, muitas espécies, inclusive são retiradas muitos arbustos para a produção de lenha, né? E também a expansão da pecuária na região e até mesmo a atividade agrícola irrigada, certo? Então a caatinga não é uma vegetação totalmente preservada, original, não. Também é um bioma bastante devastado. Ok? Bom, terceiro bioma de hoje, os campos, que eu também poderia dar um outro nome além de campos, que eu poderia também chamar de pradarias. Pradarias ou campos, tá? Tanto faz, ok? Você ouviu falar em pradaria, você tem que lembrar de campos. E o que é o campos, pessoal? Campos é uma vegetação predominantemente herbácea. O que é herbácea? Gramínea, vegetação rasteira, ok? Então perceba, a gente saiu lá das matas, viemos para uma vegetação predominantemente arbustiva, de menor porte, e agora a gente está indo para uma vegetação rasteira. Ora, onde que aparece, pessoal, os campos no Brasil? A região mais marcante, não exclusiva, preste atenção nisso, eu não falei que só aparece lá, mas predominantemente aparece no sul do Rio Grande do Sul, na região conhecida com o nome de Pampas, a campanha gaúcha, os Pampas gaúcho, que é o sul a sudoeste do Rio Grande do Sul, ok? Não é exclusivo, porque eu também tenho em outras áreas, pessoal, aqui não, deixa eu inverter aqui, ó, os campos também aparecem em áreas, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, tem algumas áreas do Paraná, tem algumas áreas que aparecem em Roraima. Então aqui no Mato Grosso do Sul também eu tenho áreas de campos. Mas aquele campo de vegetação rasteira, né, que parece um gramadão, que a gente chama de campo limpo, predominantemente eu vou ter nos Pampas, ok? E nessa região aqui dos Pampas, os Pampas, eu tenho um clima tipicamente subtropical, certo? Que é o clima predominante do sul que nós já vimos. Ora, quais são as características dessa vegetação chamada campos ou pradarias no Brasil? Primeiro, que ela é uma vegetação herbácea. Se ela é herbácea, quer dizer que ela é formada por gramíneas, ou seja, vegetação rasteira, certo? E automaticamente ela vai ser importante para quê, pessoal? Ela vai ser extremamente importante para a pecuária. Porque imagina, você tem uma vegetação natural que pode servir como pastagem para o gado, ok? Não esqueça que os campos, eles podem ser classificados como campo limpo, quando é só gramínea, e campo sujo, quando eu tenho, além de gramíneas, eu tenho alguns arbustos, como aparece aqui no Mato Grosso do Sul. Tranquilo? Bom, quarto bioma de hoje, quarta formação, os mangues, os manguezais. Quando você fala em manguezal, geralmente a gente lembra do que? Do litoral, certo? Que é a região predominante dos manguezais. Eles aparecem ao longo do litoral ou em foz de rios. O que é foz do rio? Onde o rio desemboca, onde ele joga as suas águas no oceano, certo? Como ele é típico de uma região do litoral, pessoal, basicamente o clima eu poderia colocar aqui é adaptado a um clima tipicamente tropical, ok? Bom, os manguezais, como eles são vegetações típicas de região de água salgada e salobra,
ela recebe uma especificação. Não sei se vocês lembram. Lembra como é que chama aquela vegetação adaptada à água salgada? Lembram? É uma vegetação halófila. O que é uma vegetação halófita, Celilza? É uma vegetação adaptada à água salgada, né? Ou salobra. Ok? Então a espécie se adapta a essa água salgada. E aí, quando você você fala dos mangues, geralmente, primeiro que mangue tem vários tipos. Tem aqueles manguezais em áreas totalmente alagadas, tem áreas de manguezais de região barrenta, lodosa, aquela lama que você vê o cara enfiando o bração inteiro para extrair o caranguejo. Como você tem manguezais de áreas secas, áreas arenosas, certo? Predominantemente, os manguezais aparecem mais em regiões mais lodosas, barrentas, né, úmidas, encharcadas. Então, a planta, ela tem que ter um equilíbrio. Como ela não consegue muitas vezes ter esse equilíbrio, ela cria o que nós chamamos de raiz escora. O que seria a raiz escora? Ela abre como se fosse pernas, raízes aéreas para dar sustentação, porque o solo não dá essa sustentação à planta, tá? Raiz escora. Uma outra coisa também, que eu posso ter a chamada raiz pneumatófora. O que é a raiz pneumatófora? São raízes que elas saem à superfície para respirar. Você falou em raízes pneumatóforas, você está falando dos manguezais, típico do litoral brasileiro, tá? E aí, muita gente fala que o manguezal é uma vegetação meio feia, cheira um pouco forte, né? Na verdade, ela tem um cheiro forte porque tem muita matéria orgânica, né? Então, ele dá um cheiro mais forte. Alguns lugares cheira mais forte porque, infelizmente, é lançado clandestinamente o esgoto nos manguezais. Só que os manguezais são extremamente importantes para o Brasil e para uma determinada região. Por quê? Porque os manguezais, vou até colocar com uma outra cor, eles são chamados de berçário dos peixes. Por que berçário dos peixes? Que não é só peixes, crustáceos também, como os caranguejos. Por quê? Porque tem muitas espécies que, por ter uma grande quantidade de nutrientes e alimentos nessa região, muitas espécies vão se reproduzir, né? Então, se você destrói os manguezais, automaticamente você está interferindo na reprodução de alguns peixes e crustáceos, como no caso o caranguejo, certo? Hoje, o manguezal é uma área de preservação ambiental. Você não pode desmatar, mesmo que você não ache bonito, lindo, maravilhoso. Então, é uma área importantíssima, tá? Para todo o sistema, todo o ecossistema da região. E aí, a última formação vegetal, nós temos uma vegetação tipicamente do Centro-Oeste, que é o nosso chamado Complexo do Pantanal, que vai aparecer no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, sendo que 2/3 do Pantanal está em território do Mato Grosso do Sul, certo? A vegetação do Pantanal mato-grossense chama-se Complexo do Pantanal, certo? E por que Complexo do Pantanal? Porque essa vegetação, ela é uma vegetação complexa, típica de um clima tropical. Significa que o Pantanal tem época de chuva, como tem época de seca. Não esquecer que o Pantanal, a chuva que vai provocar áreas alagadas e secas, não depende apenas da chuva da região, mas a quantidade de água que vem das regiões mais elevadas para o Pantanal, que provocam a cheia ou a seca do Pantanal, certo? Então, basicamente, o bioma Pantanal está numa região de clima tropical, ou seja, que eu tenho um período de chuva e um período de seca, certo? Então, é uma vegetação complexa, significa que ela é extremamente diversificada. Então, não dá para eu falar que o Pantanal é uma formação arbórea, não é arbustiva, não é alagada, não é herbácea, é de tudo. Então, tem lugar que você vê vegetação arbustiva, outra arbórea, tem até espécies típicas de cerrado, tem até algumas espécies características de caatinga no Pantanal,
Então você encontra diversas formações vegetais, por isso que nós falamos que é uma vegetação complexa. E esse bioma, ele é tão importante, ele é super rico em biodiversidade. Não só da fauna como da flora, tanto é que é um dos patrimônios naturais da humanidade. É uma área de preservação e a atividade que mais se desenvolve no Pantanal é a criação de gado, o famoso gado pantaneiro. Ok? Então, olha só, aqui nós fechamos, né, as formações vegetais. Vou dar um segundinho para você printar ou para você dar um pause, tá? Para você copiar esse esqueminha para você estudar, ok? E aí, galera, ó, não esqueça, você tem que estar anotando, tá? Não fique apenas como ouvinte. Pega um caderno, pega um material, faça as anotações ou faça esses esquemas por folha. Pega uma folha sulfite e você faça isso, ou pega uma folha do seu caderno e copie basicamente, porque é uma forma fácil de resumo de você memorizar. Então não fica apenas no auditivo, escreva também porque ajuda você a memorizar. Ok? Então aqui hoje nós fechamos as formações vegetais brasileiras e aí na aula número 8 nós voltamos com conteúdo novo para você. Não esquece aí, ó, se inscreva para receber minha aula, tá? Te espero. Um beijo. Tchau, tchau.